Pronto, entrevista com o professor Hernani Chaves, da Universidade Federal do Pará. Hernani, a gente tem feito uma pergunta a várias pessoas aqui nesse congresso que, né, marca os 40 anos da Coragem da Verdade, os 40 anos da morte do Foucault, enfim. É uma pergunta mais de ordem pessoal, embora também acadêmica, né? Que é como você chega no Foucault e como o Foucault chega na sua trajetória, né? Você tem uma pesquisa muito antiga na obra do Foucault, acho que é o primeiro trabalho que se fez na relação entre Foucault e psicanálise no Brasil. A gente tem, inclusive, esse livro, né? Assim, e aguarda a edição que você já anunciou, que está fazendo a reescrita desse livro, né? Mas não sei se o Foucault chegou antes, queria ouvi-lo, assim, até porque, né, na sua relação com o professor Benedito Nunes em Belém. Então, como Foucault chega na sua trajetória de vida, né? Pois é, em março de 1976, eu me tornei monitor do chamado Grupo de Filosofia, do então Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. Hoje em dia é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e aquele grupo que se tornou depois um departamento é agora a Faculdade de Filosofia. E, quer dizer, eu acho que talvez no começo do segundo semestre, mais ou menos agosto, então o professor Benedito então anunciou que nós íamos receber um filósofo que vinha fazer conferências. E eu, na minha ingenuidade de 18, 19 anos, achava que só haviam filósofos mortos. E principalmente que filósofos eram aqueles que eram o objeto do meu primeiro interesse, que era exatamente os filósofos gregos, isso muito marcado pelo fato de que a Universidade Federal do Pará edita as obras completas de Platão e tal. Então, mas tem um filósofo vivo, enfim. Então foi a primeira vez que eu chamei esse nome, ouvi esse nome, Michel Foucault, e isso se concretizou assim, né, com a presença de Foucault em Belém, no 5, 6 e 7, eu acho, de novembro de 76. Como eu era o monitor do grupo, enfim, eu fiquei encarregado de recolher as assinaturas das pessoas que foram convidadas para a conferência. O professor Benedito Nunes fez uma espécie de blindagem de Foucault. Ele próprio tinha já uma experiência ruim com o SNI, professor Benedito Nunes. Quando ele foi para a França, em 67, ele foi no exílio, né? Ou seja, a desculpa foi que ele ia fazer um doutorado, mas, na verdade, ele estava sendo objeto de um chamado IPM, né? Um inquérito policial militar. Ele era diretor da escola de teatro nessa época. Então essa foi a primeira, foi, né, quer dizer, a figura de Foucault, né, nessas 3 noites. Então, foi somente blindou o Foucault, ou seja, o Foucault ia falar em francês. Ele ia falar em francês, sem tradução da conferência, num espaço pequeno, fechado, para evitar um auditório, um espaço que desse margem para alguém do SNI, um policial disfarçado, tivesse lá e gravasse. Só as perguntas que eram feitas que o professor Benedito traduzia para Foucault, e Foucault respondia. E o professor Benedito traduzia. E eu ficava encarregado de passar a listinha dos presentes. Eu só ficava sentadinho lá no fundo, entendeu? E eu entendia 2 ou 3 palavras: sexualité, vérité, pouvoir, talvez. Enfim. Então essa foi a primeira experiência. Que foi uma experiência porque, além de que existiam filósofos vivos, o Foucault não ficou sentado numa cadeira, assim, na mesa. Ele sentou em cima da mesa, nessa posição meio de japonês, né? Essa posição da meditação budista, né? Com essas histórias dele no Japão. E ele expôs a história da sexualidade em mim, né? Conversou um pouco sobre o livro. Bom, esse foi o primeiro contato. Foucault vai embora, mas o SNI não desistiu e pediu a famosa lista. Ele não sabia quem estava presente. E o professor Benedito Nunes queimou. E o reitor, que era até um reitor
enfim, na época da ditadura, muito simpático à ditadura, mas assim, o prestígio do professor Benedito Nunes valeu também nessa hora para que o reitor pudesse, enfim, resolver a questão com a Polícia Federal. Então, meu primeiro encontro com Foucault foi esse, foi um encontro, digamos assim, pessoal, presencial. A minha colega tinha umas palavras e as coisas na edição portuguesa, aí eu cheguei lá para pedir, era envergonhado, eu fui lá pedir o autógrafo, aí ele deu, Amica Alemã e Michel Foucault. Bom, quando foi em 80, eu terminei meu curso de administração em 78. Meu curso de filosofia foi uma espécie de curso paralelo com o professor Benedito Nunes na casa dele. Em 1980, eu trabalhava numa faculdade particular e essa faculdade recebeu umas bolsas de mestrado. Aí o coordenador perguntou se eu não queria. Eu disse, olha, eu só vou se eu for para fazer um mestrado em filosofia. Ele disse, faça o que você quiser. Aí eu fiquei feliz, fui na casa do professor Benedito Nunes e disse, olha, eu tenho uma bolsa para fazer um mestrado. Ele disse assim, eu vou escrever para Armando Avelar, que está sendo meu professor de introdução à filosofia. Era um padre, depois virou ex-padre, que estava fazendo mestrado na PUC de São Paulo, sobre Bergson, orientado pelo Bento Prado, que naquela época ele e o Gianotti estavam na PUC porque tinham sido caçados, né, pelo AI-5, aposentados, né, pelo AI-5. E aí, quando chegou os papéis que o professor mandou, tinha lá que a área era Filosofia das Ciências Humanas. O professor Benedito Nunes disse assim, olha, eu acho legal você estudar Foucault, porque você vai gostar. Então vamos ler As Palavras e as Coisas, olha só, um dos livros mais difíceis, aquele tijolão. Isso é uma coisa assim muito própria das pessoas que estavam fora do eixo Rio-São Paulo. Quer dizer, a possibilidade de fazer um mestrado sobre um filósofo vivo que não fazia parte do cânone, que não estava naquela lista dos outros filósofos clássicos, que era uma exigência na USP, por exemplo, né? Então, acho que eu devo muito isso ao fato de que o professor Benedito não tinha essa posição. Aí eu apresentei um projeto sobre As Palavras e as Coisas. Fui aprovado, eu tinha bolsa, e uma da primeira disciplina foi uma disciplina com a Salma, que era uma disciplina Foucault e Heidegger. E aí a Microfísica do Poder, que tinha acabado de ser publicada 2 anos antes. Então a Microfísica do Poder, acho que eu escrevi sobre isso no artigo que eu falei sobre isso, mudou todo o meu projeto, mudou toda a minha vida. Eu estava lá no movimento, conhecendo os novos movimentos sociais, comecei pelo movimento antimanicomial, fiz o curso de acompanhante terapêutico, né? Então estava nesse bolo aí, estava nessa história, né? Então, foi essa segunda, né? Esse foi o terceiro momento, né? Então, a presença, depois Benedito Nunes, e agora a sugestão de Benedito Nunes, e agora esse momento em que eu estava lá, começando a escrever a dissertação. E Salma Mucaí, que era a coordenadora, eu estava inscrito com ela para ser orientando dela, ela me chamou, disse, olha, nós temos uma jovem professora que precisa de orientandos por causa do contrato, e era a Jane Marie Ganeban. Então foi esse encontro, que foi um encontro fundamental na minha vida, entendeu? Porque foi um encontro com uma jovem professora que estava chegando no Brasil e que tinha uma outra maneira de encarar a pesquisa em filosofia, o estudo da filosofia, muito distante da leitura estrutural, de texto, muito distante do universo paulistano, entendeu? E da filosofia brasileira. Então esse foi um momento. E a Jane Marie, ela pediu para mim que ela queria uma dissertação que não fosse um elogio a Foucault, uma dissertação que tivesse um confronto, né? Em que Foucault se confrontasse com alguém e que o Foucault tivesse se equivocado em aspectos, né, do seu diagnóstico. E aí, por um outro motivo que não vou para encurtar, então eu fiquei muito, eu disse, bom, eu estava lendo a História da Loucura e quando eu li os trechos sobre psicanálise no último capítulo, sobre Freud, eu disse, está aqui o confronto, está aqui a tensão, né, está aqui a proximidade, está aqui a distância.
E aí, né, iniciou. Em 82 eu conheci Roberto Machado. Ele era muito amigo do professor Benedito Nunes. O professor Benedito convidou o Roberto para ir a Belém, em fevereiro de 82. E aí o professor Benedito, eu estava de férias em Belém, o professor Benedito telefonou para a casa dos meus pais, falou comigo, disse, olha, você precisa assistir o curso e conhecer o Roberto Machado, que eu já conhecia da introdução à microfísica do poder. Aí o Roberto Machado iniciou uma amizade até a morte dele, há 3 anos atrás, né, agora dia 15 de maio, 3 anos atrás, que foi um outro contato também indireto com Foucault, né? Roberto, numa época em que não tinha o internet, que não tinha nada disso, o Roberto mandava textos para mim, porque ele recebia textos da França, por exemplo. Eu li datilografado numa cópia os 2 artigos de Deleuze, Nietzsche, o cartógrafo, e o Nietzsche e arqueologia, Foucault e o cartografia, que é sobre o vigiar punir, e o Foucault e arqueologia, que são 2 artigos que estão naquele volume Foucault do Deleuze. Então tinha muita coisa, né, que o Roberto passava para mim. Então eu acho que foi esse... E aí começou, né? Começou esse encontro, que foi um encontro, mas que depois eu abandonei Foucault, assim, como pesquisa. Durante quase 20 anos eu estudava Benjamin Nietzsche. Mas aí em 2013, 2012, não, 2013. 2013 eu fui na Alemanha, na França, e eu vi A Coragem da Verdade. Eu comprei A Coragem da Verdade. Eu olhei umas páginas e comprei. E aí eu levei para Belém, e chegando em Belém, eu fui dar aula no interior do Pará. A UFPA tinha esses campi, né? Então eu fui dar aula de introdução à filosofia contemporânea. E levei despretensiosamente A Coragem da Verdade. Eu não parei de ler o livro antes. Sabe? Comecei a ler. Aí novamente foi esse reencontro com Foucault. E você publicou um livro, né? E 10 meses depois tinha um livro, entendeu? E aí eu volto a trabalhar com Foucault e é isso, né? E num outro momento, pensando naquela nossa conversa inicial, o que que a gente conhecia na virada dos anos 70 para os anos 80 do século passado, no máximo, com muita parcimônia, 10% daquilo que a gente conhece hoje. E aquilo que a gente conhece hoje não é tudo. Então a obra de Foucault é uma obra em andamento, é uma obra que continua aberta. Então, por exemplo, ano passado teve o Discurso Filosófico, que é um livro absolutamente maravilhoso, né? Teve também o mestrado, que é o mestrado sobre Hegel, orientado pelo Jean Hippolyte, né? Que também está lá na minha mesa, e agora os textos sobre Nietzsche, né? Que agora, dia 30 de maio, vão ser publicados. Eu vou dia 1º para Lisboa e para Madrid, para esses eventos do Foucault Global, e vou num final de semana lá na França só para comprar esse livro, etc. Então, quer dizer, a obra está aí. Eu vou fazer uma última pergunta, mas de alguma forma você já começou a responder, né? Que é essa mudança na forma como a gente tem acesso aos textos. Sim. E a obra do Foucault, e como isso mudou a forma de se ler. Por exemplo, hoje a gente está aqui na Bahia, num evento, e a gente tem vários eventos, eu vi na internet, 40 anos, Coragem da Verdade, né? Assim, e isso pro bem e pro mal também. Exato. É isso que eu acho também. Aqui, por exemplo, botou a caixa de ferramentas logo no evento, exato. Né? E nem sempre isso é bem visto por alguns pesquisadores. Né? E eu queria ouvir um pouco sobre como você vê essa transformação, se a gente pode dizer. Exato. A forma como a gente recebeu a obra do Foucault, quer dizer, a primeira... pouquíssimos anos atrás, a gente tinha a microfísica do poder de Jaime era isso, história da sexualidade. Hoje tem cursos, entrevistas, né? Hoje Foucault ele está dentro de escolas de polícia, escolas de psicologia, lendo Foucault, né? Arqueologia do saber está caindo em exames lá na França, antes o autor marginal. Então como é que você vê isso, esse aspecto?
né? Eu me defino hoje, assim, no geral, como uma pessoa de idade. E, ao mesmo tempo, um professor de idade. Eu vou fazer daqui a mais ou menos 2 meses, 67 anos. Quando eu digo isso, as pessoas dizem, mas não existe. Sabe essa coisa do Brasil, da juventude eterna? Mas quando eu digo isso assim, que venho de uma experiência de geração, também como um aluno de filosofia, em que havia uma espécie de obrigatoriedade, que você deveria, não precisava falar a língua do autor, né? Mas que você precisava ter um conhecimento suficiente para que você pudesse ler o autor na sua língua original, no seu texto original, que eu tinha acesso, né, porque o francês era a língua da filosofia. Depois que chegou o alemão, a gente lia aquilo que não tinha traduzido dos alemães nas traduções francesas. Então, isso me parece que tem problema, talvez eu vá parecer um pouco, sei lá, chato, é que a tradução chega muito depois. E nesse intervalo em que o texto é publicado na França e que a tradução é publicada no Brasil, esse texto já foi debatido. Quando chega a tradução, fica complicado para mim, porque se continua debatendo coisas que, de algum modo, a recepção já está discutindo. Já tem muitos trabalhos e muita discussão. Eu acho que isso é um problema da recepção brasileira, né? Eu digo na filosofia, porque eu acho assim que na filosofia deve ter um pouco ainda essa obrigação, embora eu sei que não tem mais. Eu dou muitos pareceres para projetos de pesquisa de instituições de pesquisa do Brasil, entendeu? Então é muito claro que não tem isso. Por exemplo, eu acho a edição brasileira dos ditos escritos um atentado à pesquisa, entendeu? Um atentado à pesquisa e uma forma de lucrar também, né? Você divide aqueles 4 volumes da edição primeira e os 2 volumes da edição segunda da Gallimard num monte de volumes a R$ 150. É caríssimo. Sem contar que o enquadramento que se dá nos exatamente, títulos já orienta, já é uma interpretação. Está fora da ordem cronológica, então é muito ruim aquele tipo de edição. Então eu acho que tem isso. Agora, o que tem mais, assim, saindo um pouco dessa questão da edição, da questão da tradução, e dessas questões, porque também depois eu virei tradutor, né? Que é essa minha coisa que caminha aí. Então, para mim, é uma coisa assim, imperiosa, entendeu? Ter a minha tradução, ter a minha leitura. Eu sei, por exemplo, assim, que às vezes eu me considero muito rígido, às vezes muito literal, mas para mim continua, né? Nas Confissões da Carne, uma coisa é sujeito do desejo, outra coisa é sujeito de desejo. É uma diferença muito grande, né? Muito grande. Então, eu acho assim, por outro lado, desde os ditos escritos, nós encontramos essas edições que a gente conhece muito das edições alemãs, que essas edições extremamente, como dizem em francês, savantes, eruditas filologicamente, né? Com todos os dados, com todos os índices onomásticos. E as edições dos cursos são primorosas, né? São primorosas nas notas, né? É um trabalho primoroso das notas, né? Então, acho assim que isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque também eu trago, né, a Regiane conhece muito isso, muito da minha leitura da tradição alemã, da tradição histórico-filológica, que essa perspectiva metodológica histórico-filológica, ela nasce ligada com autores cuja obra tem um estilo, tem uma forma que cria armadilhas o tempo todo para o seu leitor, né? Como Thomas Mann diz sobre Nietzsche, a pior coisa é ler Nietzsche literalmente. Então, como é que você está diante de um texto como o texto de Nietzsche, que as fontes estão presentes, encobertas, que você tem que lidar? Você tem a genealogia da moral, estava falando de semana passada, o nobre e o escravo, o senhor e o escravo. Isso não é a classe social, né?
não é o nobre e o escravo, não é o escravizado. Entende? Então, para esses pensadores difíceis, para evitar as apropriações indébitas, como as feitas pelo nazismo em relação a Nietzsche, você tem que ter um método que possa ultrapassar essa literalidade, né? Ultrapassar esse estilo que pode tornar o leitor apaixonado ou odiar, mas os dois extremos são ruins, né? Entende? Então eu acho que as edições do Foucault, dos cursos e a edição dos póstumos, ela segue muito esse tipo de tradição, entendeu? Tradição. E eu fiquei muito obcecado pelas fontes, entende? Então eu adoro fontes. Outra coisa que tem, que é muito semelhante aos autores que eu estudo, que é Nietzsche, Walter Benjamin, Foucault, que existem arquivos, né? O arquivo Nietzsche, que está lá agora em Leipzig, na biblioteca de Leipzig, que você não pode mais ter acesso direto, mas tem a biblioteca privada de Nietzsche, né? Você tem o arquivo Benjamin, que agora está em Berlim. Na minha época estava uma parte em Frankfurt, outra parte em Berlim Oriental, agora está tudo em Berlim. E tem os arquivos Foucault. Na BNF, né? E no IMEC, né? No IMEC, exatamente. Entende? Eu acabei, não sei se vocês viram na revista Estudos Nietzsche, teve um dossiê Nietzsche e Foucault, publicado agora no número de dezembro, em que eu dou, digamos assim, mostro o trabalho que eu fiz com os manuscritos, em especial com as fichas do famoso artigo Nietzsche, a Genealogia e a História. Muda muito, entendeu? A leitura que você faz desse texto, né? Muda muito, não, digamos assim, do ponto de vista das teses principais, mas da compreensão que você pode ter do texto. E principalmente para mostrar o trabalho incansável de Foucault, minucioso de Foucault, entendeu? Na leitura dos textos de Nietzsche em alemão, das correções que ele faz na tradução francesa, né, nas fichas, né? Ele escreve em francês, como está no texto, depois ele coloca em volta Ursprung, Entstehung, Herkunft, enquanto que em todas as edições francesas está Origine, né? Então ele mostra por esse, entende? Então como esse trabalho no arquivo é um trabalho importante, né? Mas é um trabalho para jovens. É um trabalho para jovens, né, nesse sentido. Eu quero voltar ao arquivo, mas as condições de trabalho, as nossas condições de bolsa, elas mudaram muito, né? Elas mudaram muito. Elas estão muito menores, não até em valor, mas no tempo que você pode fazer fora. Para ir para a França, você depende exclusivamente do Brasil, né? Diferente da Alemanha, que ainda tem o DAD, embora mesmo o DAD tenha reduzido muito as bolsas para filosofia e ciências humanas, né? Então, quer dizer, é isso, né? Quer dizer, então, no Brasil, a gente está é legal também. No meu caso, é bom porque eu fico, né, lendo e gosto e fico lá. E, Hernani, uma última pergunta. A gente faz parte de um projeto que é o Biopolítica e Vidas Vulneráveis, né? Uhum. Eu sei que você estudou muito a biopolítica, escreveu muito sobre biopolítica também, né? Uhum. E aí, na verdade, era conversar um pouco com você sobre essa, também, de novo, não sei se a palavra é essa, mas vou usar mesmo assim, atualização. Sim. Que se tem feito Sim. de estudos da Sim. biopolítica de vidas vulneráveis também. Sim. Né? Eu vi Sim. que, por exemplo, você também trabalhou cursos sobre a Judith Butler, que tem livros sobre vidas precárias, né? Sim. Como Mbembe, que né? Tem também essa... Então, como é que você vê esse processo, esse diálogo? Né? Você pensa com Foucault, mas você pensa para além da obra do Foucault, um diálogo com a Butler, com Mbembe e, de alguma forma, também com Paul Preciado. Também, né? Então, como é que você vê esse processo de... Vou usar de novo aqui a palavra atualização da biopolítica. Eu vou falar um pouquinho disso amanhã. Certo. Um pouquinho disso amanhã, porque, na verdade, eu vou falar exatamente, primeiro, que não existe o fim da biopolítica como chave interpretativa e explicativa
de um lado e de outro lado a necropolítica. Não é isso no Mbembe, né? Por quê? Porque se a gente for pensar no princípio da biopolítica, né, que é o princípio fazer viver e deixar morrer, isso continua existindo. Não tem escola pública boa na periferia, não tem saneamento básico na periferia, não tem uma série de coisas na periferia. Agora, né, o Foucault está falando do século XIX. Evidentemente que nós precisamos ver como é que isso acontece, né? Quais são, digamos assim... Agora, como a gente está no Brasil, né? Quer dizer, a atualização que a gente pode fazer de vários aspectos da biopolítica é justamente dizer, olha, em vários aspectos continuamos no século XIX, né? Continuamos no século XIX, em vários aspectos. A enchente de Porto Alegre mostra isso, né? Do Rio Grande do Sul mostra isso. Nós continuamos no século XIX, em vários aspectos. Então, eu acho que nesse sentido, quer dizer, a ideia de biopolítica, ela é uma ideia que está, uma concepção que ela é uma concepção ainda importante, né, para pensar, por exemplo, o Brasil. Não é uma oposição entre biopolítica e necropolítica, né, mas é uma espécie de complementação, né. Uma outra coisa também, né, quer dizer, voltando a uma certa... existe um grupo de trabalho minucioso na Paris 8, que é o grupo do Horácio Herrera, sobre... não, italiano. Sobre Foucault e sobre... Brasil, exatamente. Sobre Foucault, sobre raça, sobre colonização, etc, etc. Né? Quer dizer, a leitura rápida para dizer, então, é eurocêntrico, o cara que não se importou com a colonização. Claro que a colonização não foi um tema, mas não significa que não se importou, né? Então, eu acho assim que tem também essa leitura muito rápida demais, né? É que se mostra, por exemplo, eu sempre brinco, né? Vai sair o discurso filosófico, 4, 5 meses depois tem uma resenha. As pessoas leem com uma voracidade, como se estivessem justamente no TikTok, né? E também porque tem essa injunção do Lattes, né? Então, com essa injunção do Lattes, né? Isso aconteceu muito com as Confissões da Carne, né? Que é o meu próximo livro. Agora eu quero escrever o livro. Ele é composto de capítulos mais ou menos independentes a partir das Confissões da Carne. Agora, então a questão da biopolítica ela é importante. Quer dizer, o que o Mbembe vai dizer? Bom, mas não é só isso, porque tem um projeto de matar. Não é só deixar morrer. Tem um projeto do Estado que é o racismo de Estado, que ele retoma de Foucault, né, que é de matar. Né? Daí que não ser tanatopolítica, como diz o Agamben, ser necropolítica. Eu vou falar isso amanhã, porque tem uma diferença muito grande em grego. Porque o necro é o corpo morto, é o cadáver. Né? É o corpo... Freud nunca fala de tânatos, somos nós, né, que falamos. É sempre pulsão de destruição ou pulsão de morte. Entende? Então, eu acho que tem aí uma coisa interessante do Mbembe. Eu vou tentar mostrar, porque ele vai falar principalmente da África, né? Como em alguns momentos a análise dele pode nos ajudar também a entender o Brasil. Eu gosto do Mbembe porque ele é pós-colonial e não decolonial. Eu gosto dele porque ele trabalha com tensões, ele não joga tudo fora, ele trabalha com tensões, né? Ele também trabalha com Nietzsche, como trabalha com Foucault, Harari, Fanon, né? E eu gosto também dele por isso. E gosto também porque ele trabalha com tensões, né? Como tensões, que algumas ele resolve, ou procura resolver, ou ele dá a sua posição. Eu vou mostrar para ele o quanto Foucault abre caminhos que ele próprio, Foucault, não caminhou. Porque a gente sabe que ele quase que abandonou essa temática da biopolítica depois, né? Entende? Então ele abre caminhos que ele próprio não trilhou. Então nós temos aqueles que trilharam, Judith Butler é uma, e o Mbembe é outro, Preciado é outro, que vão trilhando caminhos que ele abriu,
Qual foi o principal caminho que ele abriu, que junta biopolítica e neoliberalismo? Que o neoliberalismo é uma racionalidade para além do econômico, né? Que ele produz subjetividades. Eu acho que aí você abre um caminho muito grande. O Mbembe, muito mais... E aí, o que o Foucault não faz? Né? Como é que o Foucault vai pensar a interiorização das normas, os processos de subjetivação? A partir de técnicas, talvez a principal seja a confissão. Né? Que aí, por isso, ele retorna, né, à antiguidade greco-romana e principalmente aos primeiros anos do cristianismo. Quer dizer, não é o inconsciente, não é o recalque, não é nada disso. Mas o Mbembe não. O Mbembe vai pensar junto com a psicanálise. E aí eu vou tentar mostrar amanhã qual é o interessante, porque também o Mbembe pensa com a psicanálise, mas ele não concorda com tudo. Ele vai dizer, não tem Édipo na África. Não tem. Não tem. Entendeu? Porque não tem culpa, porque não tem pecado, por uma série de coisas. Não tem essa coisa. Mas, então ele vai pensar, mas ele vai pensar muito a partir de uma certa concepção do que é o desejo de destruição, o desejo de morte, o desejo de aniquilamento. Quer dizer, ele não entende a figura do colonizador sem, né, essa ideia de que é um desejo que move o aniquilador. Né? Então, o modo como ele vai tentar resolver a questão não é o modo do Foucault. Entende? Mas eu acho que também ele é muito interessante.